Oi, Libra, vamos fazer a sua leitura de tarô e ver as suas previsões para esse mês de agosto? Eu sou Roberto, aqui do Oráculo Luz do Sol. Vamos fazer uma leitura de tarô e falar também sobre um pouco dos trânsitos da astrologia védica, que é a astrologia indiana que eu sigo, para vocês de Libra, para esse mês de agosto. Eu te recomendo assistir esse vídeo se você tem Sol, Lua ou Ascendente no signo de Libra. Te recomendo também assistir o vídeo do seu Sol, do signo do seu Sol, da sua Lua, do seu Ascendente. E vamos começar. Oito de espadas, As de paus, Rei de espadas, oito de, ó, quatro de copas, enamorados, Pagem de copas, oito de paus e cavaleiro de copas. Ai, Libra, acho que a grande temática de agosto para vocês é proteger a energia de vocês, conservar a paz de vocês, mas sem limitar o próprio crescimento de vocês. Eu acho que vocês vão precisar ter bastante flexibilidade, bastante paciência nesse mês de agosto, porque oportunidades não vão faltar para vocês. Oportunidades dentro do trabalho, oportunidades dentro dos relacionamentos, principalmente oportunidades emocionais nesse mês, grandes oportunidades de transformação assim, mas ao mesmo tempo que surgem oportunidades, surgem também cobranças, grandes expectativas, pressão, pessoas querendo demais da sua atenção, situações que tendem a consumir muito mais da sua energia do que deveriam. Parece que existe um grande holofote em vocês de Libra nesse mês de agosto, assim, como se é, muitas coisas estivessem pedindo um grande protagonismo da sua parte, estivessem pedindo uma posição constante sua, sempre te pedindo respostas, sempre te pedindo posicionamentos, assim, e isso, por um lado, tende a ser muito bom, porque existe uma energia de bastante pressa, de muita evolução rápida acontecendo dentro do seu jogo. A gente tem cavaleiro e pajem de copas junto com oito de paus, assim. Existe uma evolução de cargo, uma evolução de papel social, uma evolução, às vezes até na hierarquia dentro dos seus grupos em que você convive, muito forte e muito rápido acontecendo nesse mês. Mas isso significa que existem muitas pessoas disputando a sua atenção. E assim, eu sinto que vocês vêm de um período, de um julho, que foi um mês que colocou os seus relacionamentos meio que à prova, né? Acho que você precisou negociar mais, que você precisou conversar mais, revisar alguns acordos, entender que algumas pessoas estavam vivendo alguns conflitos próprios, né? Acho que você estava estendendo muito a mão para muitas pessoas, estava fazendo um monte de coisa funcionar, estava tentando fazer o meio termo ali entre alguns relacionamentos, entre alguns grupos, enfim, acho que você estava se entregando muito para os seus relacionamentos e esse mês de julho colocou os seus relacionamentos à prova. Alguns deles exigiram que você se afastasse e deixasse que as outras pessoas lidassem com os próprios problemas sozinhos, para que depois retomassem a conversa ou a relação com você, e outros exigiu que você tomasse uma ação mais direta, colocasse alguns limites, se impusesse, ou até mesmo assim, tivesse que tomar algum tipo de ação. O importante é que acho que vocês saíram desse mês de julho, às vezes, um pouco frustrados com a vida, sabe? Tipo assim, eu me entrego tanto e não tô recebendo tanto em troca assim, ou parece que a vida tá te entregando algumas situações para você resolver e parece que você tá cansado, de braços cruzados, não aceitando os problemas que a vida estão colocando na sua frente, sabe? Mas ao mesmo tempo a sua vida profissional acho que ela começou a ganhar muita força. Então, talvez você tenha percebido que você estava sendo mais reconhecido, talvez você percebeu que você estava recebendo mais olhares, e é isso. Você chegou nesse mês de agosto, mas dentro dos holofotes, dentro do seu setor profissional, dentro das suas finanças, ou até mesmo dentro do seu trabalho, sabe? Novas oportunidades começaram a aparecer para você e você começou a enxergar que talvez um caminho mais claro para o seu futuro, principalmente profissional falando. Não necessariamente uma promoção, eu não vejo um aumento, mas acho que eu vejo mais reconhecimento. E isso precede o aumento financeiro que a gente pode esperar mais daqui para frente, sabe? Mas acho que agosto meio que muda a grande pergunta, acho que ele muda, desloca um pouco o nosso foco. Acho que em vez de pensar
só em crescer, acho que você está refletindo mais sobre o quanto custa esse seu crescimento, sabe? E se ele está sendo construído de uma forma sustentável ou o que que você está tendo que abrir mão, quais são os preços que você está tendo que pagar para poder fazer esse crescimento, porque tem alguns acordos aí na sua vida que estão um pouco desequilibrados, sabe? Pensando um pouco mais na astrologia, Júpiter permanece na casa 10 de vocês, permanece exaltado, favorecendo a carreira de vocês. E a partir da metade desse mês, a gente tem o Sol entrando em Leão, né, ativando a casa 11 de vocês, e que, enfim, começa a pressionar Júpiter junto com Marte. Ou seja, parece que nesse mês de agosto, parece que o trabalho vai acelerar bastante. Você vai sentir um maior peso das responsabilidades, você vai sentir que as pessoas vão começar a depender mais das suas ações, mais das suas atitudes, né? Que surgem novas responsabilidades ou que as oportunidades começam a aparecer todas ao mesmo tempo. E isso te deixa com um certo sentimento assim eh, de estar sendo limitado pelo número de coisas que você tem que resolver. E isso te coloca numa posição, às vezes, de estar pisando em ovos, de ter que estar fazendo concessões demais para que tudo funcione, de ter que estar abrindo mão de você mesma para conseguir fazer todas as oportunidades funcionarem. Eu acho que, de certa forma, em momentos da nossa vida, a gente realmente precisa forçar um pouco para poder atravessar, resistir um pouco mais, ser mais perseverantes. E eu acho que é esse tipo de energia, sabe? Acho que é um mês que vai testar muito você, vai te pressionar bastante, mas se você conseguir seguir com essa energia, é um mês de muita prosperidade e que traz caminhos muito abertos para suas finanças para esse restante do ano, sabe? O eclipse, inclusive, que vai acontecer nesse mês, que ativa a casa 11 de vocês, o eclipse ele pode trazer exatamente aquela informação, aquele contato, aquela oportunidade que meio que muda a sua direção profissional para um caminho mais próspero. Só que tem um detalhe, assim, nada tende a ser exatamente como parece no primeiro momento. Então, antes de aceitar qualquer tipo de proposta, antes de fechar algum grande contrato na sua vida, procure entender todas as condições que estão sendo envolvidas, porque o céu e a astrologia, as energias estão favorecendo o seu crescimento, sim, mas também estão pedindo bastante estratégia. Então, acho que é importante você perceber assim, o contrato que estão te oferecendo, ele tem que ser benéfico para as duas partes. Não dá para você sair ganhando, né? Se o contrato está bom demais para ser verdade, desconfie, porque tem algum dedinho aí nesse meio e pode ser que algumas pessoas tentem passar você para trás assim, de formas, enfim, veem você de uma forma mais ingênua. Agora, pensando do ponto de vista dos relacionamentos, acho que agosto pede mais maturidade emocional do que necessariamente romantismo. Vênus, que é o regente do signo de vocês, ele está na casa 12 de vocês, nesse mês de agosto, né? Em Virgem. E está fazendo uma oposição com Saturno. Então, assim, isso faz com que pequenas diferenças entre as pessoas, pequenas diferenças dentro do céu. Vou explicar. Calma. Acho que pequenos atritos dentro dos relacionamentos, pequenas diferenças dentro dos relacionamentos, assim, tendem a é, parecer muito maior do que elas são, sabe? Então, existem alguns cenários em que vocês começam a discutir por coisas pequenas, por coisas bobas, seja às vezes até por viagens, por distância, por dinheiro, ou simplesmente porque cada um está vivendo momentos diferentes. E eu não estou falando só de romance, às vezes isso tem a ver com família, com amigos, sabe? Para quem está solteiro ou solteira, o magnetismo está muito forte. As de paus, cavaleiro de copas. Para quem está solteiro ou solteiro, o magnetismo está muito forte. Existe uma chance, inclusive, de você encontrar bons relacionamentos nesse mês, sabe? Pode surgir uma atração muito intensa, mas também existe uma tendência, às vezes, a idealizar as pessoas ou acabar entrando em histórias que são complicadas demais.
Então, se você é solteiro ou solteira, vai com bastante calma, porque nem toda paixão precisa virar um grande compromisso imediatamente. Tem uma energia muito forte de relacionamentos rápidos para vocês nesse mês de agosto. Eu diria que vocês têm mais sorte com pessoas dos signos de água, bastante sorte com pessoas dos signos de água, inclusive, geminianos também, e acho que é isso. Signos de água, geminianos, outras pessoas de signos de ar também. Então, outros aquarianos e librianos também. Acho que vocês têm bastante sucesso. Agora, se você é casado ou casada, toma cuidado, viu? Porque existem grandes discussões que podem acontecer por coisas pequenas dentro da vida de vocês. Principalmente se você mora com seu parceiro, com a sua parceira, assim. Existe uma tendência forte de vocês começarem a discutir por coisas pequenas, pequenos detalhes que começam, que ficam grandes demais, mas que na verdade estão passando por uma ótica de exagero. Agora, do ponto de vista da saúde e do bem-estar, assim, meu Deus, Libra, tá na hora de deixar o estresse das outras pessoas parar de entrar dentro da sua cabeça, sabe? Eu acho que você está sendo realmente muito observado, que você está sendo muito cobrado, que você está sendo muito microgerenciado dentro do seu trabalho, mas é a hora de você resistir, de você enfrentar esse momento difícil e não deixar com que o estresse e a ansiedade das outras pessoas cultivem minhocas dentro da cabeça de vocês, entendeu? Eu acho que esse é o maior problema de vocês nesse mês. Existem algumas questões de saúde que estão se repetindo já há um tempo, que pode ser que elas precisem de alguma atenção nova, mas existe uma chance grande de vocês conseguirem finalmente alguma solução mais eficaz, assim. Se eu fosse você, reservava um período nos seus dias, um período mais em silêncio, de mais introspecção, vai fazer muito bem para vocês. Acho que o mês de agosto, principalmente com os eclipses, assim, acho que eles encerram um momento importante para vocês de Libra, sabe? Que envolve amizades, grandes projetos de vida, grandes objetivos de longo prazo. Pode ser que algumas pessoas vão sair da sua vida, outras estão começando a chegar, estão querendo bater na porta. E você está começando a enxergar com mais clareza quem realmente está caminhando do seu lado, sabe? Acho que a grande mensagem desse mês seja justamente que crescer não significa dizer sim para tudo e nem para todas as pessoas, sabe? Crescer também é aprender onde vale a pena colocar a sua energia. E essa, quando você faz essa escolha e você percebe que você não precisa carregar o mundo inteiro nas suas costas, aí sim você continua evoluindo. Mas equilíbrio, Libra. Eu espero que vocês tenham gostado desses conselhos. Comenta aqui embaixo o que, é que vocês acharam. Não se esqueçam de curtir, de me seguir nas redes vizinhas, todas com o mesmo arroba Oráculo Luz do Sol, para mais horóscopos diários também. Lá no Instagram posto todos os dias um horóscopo diário. Aqui na descrição, inclusive, você tem um link caso você queira marcar uma consulta completa só para você. E eu espero que esse mês de agosto seja um mês de muita prosperidade para todos nós.